Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa sexta aula do curso de Planejamento Financeiro Pessoal. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre crédito, tipos de crédito, dívidas, como organizar essas dívidas e mais adiante vamos falar também um pouquinho sobre investimentos. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar e se questionar é se as dívidas são sempre ruins. A gente ouve falar muito de dívida, que a população brasileira está muito endividada, mas será que a gente ter esse acesso ao crédito, ter acesso às dívidas é necessariamente ruim? E aqui é importante a gente fazer a reflexão e saber que não, A gente ter acesso a esse crédito e a gente ter uma dívida, ela não é necessariamente ruim. O que é ruim é a gente não ter a capacidade de honrar com esses compromissos. E isso, vamos pensar, se a gente não tivesse acesso a crédito, muito dificilmente a gente teria condições de comprar bens de maior valor, como é o exemplo de um carro ou de uma casa. A gente não teria condições de ir juntando esse dinheiro ao longo de meses, ia demorar aí muitos meses para a gente conseguir juntar o valor exato para comprar uma casa ou um carro, e aí por isso, que a dívida acaba sendo o crédito, acesso ao crédito e, consequentemente, adquirir dívidas acaba sendo importante, porque nos permite ter este acúmulo de patrimônio. Então, essa é a primeira lição que a gente tira dessa aula, é que dívidas nem sempre são ruins. O que é ruim é a gente adquirir uma dívida e não ter capacidade de pagamento. Outro ponto importante é que a gente fala muito sobre dívida, estou endividado, mas a gente, além do conceito de endividado, a gente tem o conceito de inadimplente e de insolúvel. E aqui também se faz importante essa definição, essa diferenciação. Então, um endividado é qualquer pessoa que acessa ao crédito e precisa pagar esse crédito mais adiante. Então, por exemplo, eu, Eduarda, quando eu uso o cartão de crédito, eu estou gerando ali um crédito que eu vou ter que pagar no futuro. Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que eu possuo uma dívida, Eu preciso dessa dívida aí do cartão de crédito. Depois, a gente tem a pessoa inadimplente, que é a pessoa que tem dívidas em atraso. Então, eu, Eduarda, se eu não conseguir pagar a minha fatura do cartão de crédito, eu vou passar de endividado para inadimplente, pois não paguei, estou ali com créditos e dívidas em atraso. Depois, eu posso passar para insolúvel, que é a pessoa que não tem mais condições de arcar ali com todas a sua dívida. Eu posso estar inadimplente, pois não consegui pagar aquele mês, mas vislumbro aí que entrará um dinheiro maior e conseguirei arcar com essas minhas despesas no mês seguinte, então estou inadimplente, mas não estou insolúvel. Insolúvel seria aquela condição que a gente sabe que com a renda atual e com a situação atual dessa pessoa ou dessa família, não é mais possível. Então, a gente arcar com essas dívidas. Esses também são conceitos importantes da gente frisar aqui, da gente diferenciar, porque muitas vezes, a gente usa aí a palavra endividado de maneira errada. A gente tem que fazer essa distinção, principalmente entre endividado e inadimplente. Então, esse é o primeiro tópico aqui que eu queria trazer para vocês. E aí, claro, só lembrando, eu mencionei que dívidas não são sempre ruins, mas a gente tem que cuidar principalmente do nosso comportamento com relação a essas dívidas e não fazer do crédito um tipo de renda. Isso acontece bastante ali com o uso do cartão de crédito. A gente acaba fazendo do cartão de crédito como se fosse uma renda extra ao longo do mês, inclusive em diferentes cartões de crédito. E quando a gente vê, a gente não consegue mais gerir essas obrigações. Então, não faça do uso de crédito um tipo de renda, utilize ele com consciência, mas tenha em mente que, eventualmente, adquirir dívidas não é ruim, elas são essenciais principalmente para a aquisição de patrimônio. E vamos falar agora um pouquinho dos tipos de crédito pessoal. Então, a gente tem diversos tipos de crédito disponíveis no mercado brasileiro, e é importante que a gente entenda a diferenciação dos principais deles, para a gente ter esse conhecimento na hora que a gente for pegar um crédito do mercado, adquirir um crédito ali com o nosso banco, por exemplo. E aí, o primeiro conceito que a gente precisa entender é que quanto mais arriscado for para o banco te emprestar esse dinheiro, mais caro, mais alta vai ser a taxa de juros que esse banco ou instituição financeira ele irá cobrar. Então, se ele vê que você vai pagar esse dinheiro logo para ele, a taxa de juros provavelmente vai ser menor, porque para ele é menos arriscado, mas quanto mais difícil for, se não tiver nenhuma garantia envolvida nesse crédito, provavelmente a taxa de juros
vai ser maior, já que é mais arriscado. No caso de um empréstimo sem garantia, não teria ali um carro, um apartamento, alguma casa, algum bem para que o banco tomasse no lugar caso você não pague. Então é mais arriscado, então ele vai cobrar uma taxa de juros maior. Então isso que a gente tem que ter em mente. E aqui eu trouxe 4 tipos de crédito para vocês. A gente tem o crédito rotativo, o crédito consignado, o crédito pessoal e o crédito direto ao consumidor. E aí a gente tem principalmente o crédito consignado, que acaba sendo mais falado, e também o crédito rotativo. O crédito consignado é aquele onde a gente pede o dinheiro emprestado para o banco e o desconto é feito diretamente na nossa folha de pagamento, ou no caso de quem é aposentado, do benefício previdenciário. Então, eu, Eduarda, se for ao banco pegar um crédito consignado, meus próximos salários que entrarem na minha conta já vão entrar com esse valor, o valor da prestação reduzido. Aqui, né, a gente tem uma margem que é de 35%, e aí, como aqui é quase impossível que você não pague esse crédito, essa dívida, pois ele é descontado diretamente do seu salário, ele acaba sendo o crédito mais barato. No entanto, né, é importante que, como todos os outros créditos, se tenha um planejamento bem expressivo ao se pegar esse crédito, já que é retirado direto do seu salário, e aí isso acaba reduzindo a renda que você recebe. Então, mesmo ele sendo mais barato, o planejamento aqui para ele também é essencial. Depois, a gente tem o crédito pessoal, onde os recursos obtidos, né, ele não tem uma destinação específica e, geralmente, né, eles também são aí mais baratos e permitem um planejamento melhor do pagamento da dívida. No entanto, eles não são mais baratos que os créditos diretos ao consumidor, porque esse tipo de crédito, um bem é dado como garantia. Então, aqui, né, a gente geralmente tem o crédito direto ao consumidor para imóveis, financiamento de imóveis ou financiamento de veículos, e aí, muitas vezes, né, esses bens adquiridos com esse financiamento, tanto o imóvel quanto o veículo, né, ele é colocado como garantia. E aí, se você não honrar com essa dívida, se você não pagar essa dívida, o banco, né, a instituição financeira, pode pegar este bem. Então, por isso, por ter essa garantia, ele possui taxas mais baixas do que o crédito pessoal. Por fim, a gente tem o crédito rotativo, que é, né, aquele concedido tanto à pessoa física quanto jurídica. Ele tem um limite pré-estabelecido, que pode ser usado, né, de forma automática, se estiver em contrato. E aqui, né, o mais famoso são os cartões de crédito, mas também o cheque especial. Então, quando você vai abrir uma conta corrente, né, em algum banco, você tem ali um limite aprovado, além daquele valor que está ali na sua conta, e é então o famoso cheque especial. Nesse caso, a gente tem as taxas mais altas do mercado. Com cartão de crédito, a mesma coisa, também é bastante arriscado para as instituições financeiras oferecerem crédito, então as taxas também são mais elevadas, né? O cheque especial e o uso do cartão de crédito tem que ser feito de maneira muito consciente, e a gente indica, né, que não se utilize o cheque especial e também não se deixe de pagar parcelas de cartão de crédito em função aí das taxas que são muito elevadas, que dá uma diferença muito grande na dívida de um mês para o outro e pode acabar virando uma bola de neve. Então, sempre que possível, opte por créditos mais baratos, aí a gente tem então o consignado, mas também o pessoal ou o crédito direto ao consumidor. E claro, né, quando a gente fala de dívidas, tem que ter o planejamento financeiro. Então, se você não assistiu às aulas lá do início, é muito importante que você assista às aulas de gestão financeira, onde a gente fala sobre orçamento, balanço patrimonial, fala de alguns indicadores, porque aquilo precisa estar muito bem organizado na hora da gente adquirir uma dívida ou até mesmo de fazer um investimento. Por fim, vamos falar um pouquinho do custo efetivo total. Quando a gente fala, né, de diferentes tipos de crédito, a gente fala da taxa de juros, né? Eu até mencionei no slide anterior, para ela várias vezes a taxa de juros é mais alta ou menor, dependendo do tipo de crédito, mas o que a gente tem que ter em mente é que o que a gente deve observar na hora de fazer um empréstimo ou de tomar uma dívida é o custo efetivo total. Isso porque essa é uma taxa que considera todos os encargos e despesas incidentes na operação de crédito e não somente a taxa de juros. Aqui, né, eu coloquei um exemplo. A gente tem a taxa de juros aqui em cima, mas ela é só a pontinha do iceberg. Quando a gente olha para o custo efetivo total da dívida, ela inclui, além da taxa de juros, tarifas,
que podem ser aí cobradas, que são cobradas pelas instituições financeiras. Também tem tributos que recaem sobre essas operações. Um exemplo é o IOF. Geralmente, quando você pega um crédito, tem acesso a um crédito, também tem ali um seguro em caso de não pagamento e além de outras despesas da operação. Então, quando a gente fala de taxa de juros, a gente está falando somente de uma parte, mas em qualquer contrato que você for fechar de crédito, né, de obtenção de crédito de dívida, é importante que, na verdade, você olhe o custo efetivo total. Isso porque, também é importante lembrar, nem sempre a instituição financeira que tiver essa taxa de juros mais baixa vai ter o menor custo efetivo. Aqui eu coloquei, né, só um exemplo, então, para mostrar isso. Vamos supor que a gente tem um banco A com uma taxa de juros de 6% ao ano. Então, você pega um empréstimo nessa instituição, você vai pagar de juros 6% ao ano. E no banco B, você tem uma taxa maior do que a do banco A. Nesse caso aqui, 7% ao ano. No entanto, né, quando a gente olha ali os componentes deste custo efetivo total, que são aqueles componentes, né, que eu mencionei, seguro, taxa de serviço, IOF, nesse caso, seria mais vantajoso a gente pegar um empréstimo com o banco B, que tem um custo total de 9% ao ano, do que no banco A, onde o custo é de 10% ao ano. Então, fique bem atento a isso, não olhe somente a taxa de juros, mas olhe o custo total. Aqui eu também coloquei, né, um exemplo de um contrato de uma dívida que foi adquirida, de um financiamento, e aí aqui também a gente pode observar, né, que a gente tem ali a taxa de juros aqui de 8,78% ao ano, mas o custo efetivo total acaba sendo maior de 10% ao ano em função dos componentes que estão envolvidos. Então tem ali, né, um subsídio complementar, um seguro à vista, taxa de serviço IOF, e aí acaba sendo esse custo total. Então também leve isso em consideração. Na próxima aula, a gente vai continuar falando um pouquinho desse assunto, vamos falar um pouquinho mais de diferentes tipos de crédito e também vamos falar ali, principalmente de financiamento imobiliário, a principal diferença entre tabela saque e tabela price, qual é mais indicada para você. Até as próximas aulas.